O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Olá para todos, aqui é Selma Patovilla, do nosso podcast Como Você Se Aguenta, que é a parte dos diálogos do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Como eu sempre digo, os estudos em psicanálise vão muito bem, obrigada. A transmissão da psicanálise sendo feita com a maior honestidade possível e faltavam os diálogos. E esse podcast vem para justamente sanar essa lacuna. E tem sido muito lindo, né? A nossa jornada aqui em trazer esse diálogo da forma mais diversa possível, soluções de existência, como eu gosto de dizer, gambiarras, jeitos de existir, de todas as pessoas que vêm aqui, assim, com histórias que são maravilhosas porque mostram como cada um se trouxe até aqui, como cada um se aguentou até aqui. E tem sido de uma diversidade muito grande, né? Nós trouxemos aqui o Nelson Bareta, que ele faz jornadas na Antártica. Eu prefiro dizer jornadas porque é toda uma vivência naquele lugar, né? Aí também trouxemos o Totti Gira, que é um grande músico baiano que trouxe a alma da Bahia, assim, pelos nossos poros. Trabalha com danças circulares, eu diria até mais. Ela transformou o nosso podcast numa grande roda e foi de uma emoção muito grande. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, porque eu acho que ele mexe, pelo menos comigo mexeu, com a minha criancinha. Todos de um jeito, claro, mexem com as nossas crianças, lógico, mas esse muito especialmente. Por quê? Porque ele traz aquele mundo de liberdade e de perigo daquelas pessoas que estão sempre em movimento, vivendo vidas totalmente diferentes, porque estão sempre em lugares diferentes, que é o Sérgio Panscalian. O Sérgio, ele é o responsável pelo mundo, pelo planeta caminhão, que é justamente aquilo que faz parte do ideário de todas as crianças, né? Aqueles caminhões, o caminhoneiro, e todo mundo quer sentar no volante. Pelo menos isso tem a ver com a minha infância, né? Eu tive um tio caminhoneiro, meu tio Atílio, irmão do meu pai, imigrante português, que foi ser motorista de caminhão. E eu sempre ficava perguntando, tio, mas para onde você foi? Mas foi perigoso? E o que ele tinha um Scania, nunca me esqueço. Era uma coisa tão grande, eu era tão pequena, e era tão mágico. E ele contava histórias de como era ser motorista de caminhão. Então, talvez por isso eu tenha me encantado tanto com a história do Sérgio, que é riquíssima. Sérgio, seja muito bem-vindo a esse podcast, muito bem-vindo ao ideário e à fantasia da minha criança, que teve um tio muito querido que era motorista de caminhão, então, assim, te trago hoje com uma alegria muito especial. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Selma. Nossa Senhora, fiquei até emocionado e animado por essa conversa, né? Que coisa boa. Queria aproveitar também para agradecer o Rafa, o Ricardo Pesati também conhecido da estrada também, né? Nesse mundo do pesado aí, já caminhando junto em algum momento da vida também. Você sabe, Sérgio, que eu nem falo deles porque eles são habituês daqui. Quando eles não estiverem por aqui, aí eu vou ter que dizer o nome de uma outra pessoa. Por quê? Porque o Rafael Garbuio e o Ricardo Pesati são daqui. Ah, maravilha! Bom demais, Selma. Confesso que estou até um pouco ansioso aí com o que vai ser essa conversa, muito animado. Então, Sérgio, eu vou começar justamente por aquilo que... Bom, eu já vi que você é descendente de armênios. Descendente de armênio, pai armênio, mãe russa. Olha só. E eu sou nascido aqui. Pai armênio, nascido na China. Olha. Numa colônia armênia, e mãe russa se conheceram aqui no Brasil e eu nasci aqui. Os seus pais, os dois são imigrantes? Os dois são imigrantes. Pai falecido, mãe viva. Olha só. E como é
que foi ser filho de 2 imigrantes que fizeram a vida aqui no Brasil? 2 imigrantes, assim, o povo armênio tem uma história fenomenal. Agora, um armênio que foi viver na China, numa colônia armênia na China, deve ser alguém muito especial. E eu sei, pela sua biografia que eu arranjei lá, né, que a Lisandra... Obrigada, Lisandra, nossa secretária aí. Aliás, agradecendo ao Andy também, que faz toda a edição disso tudo. A Lisandra trouxe uma biografia sua e lá, ou foi nas perguntas que você respondeu, que daí eu estava encantada mesmo, que uma grande influência sua foi seu pai. Ah, foi, né? Sempre. Na verdade, a história, resumida, né, Selma? Porque é bem longa, né? Não, não, não precisa ser resumida não, porque eu amo histórias longas, eu sou historiadora de formação, não resume não. Na verdade, assim, né, foi aquele momento um pouco, digamos, turbulento da Armênia, onde muitos tiveram que fugir naquela época do genocídio, exatamente, o genocídio armênio. O massacre na Armênia, do genocídio que os turcos fizeram, é importante que a gente diga que fizeram, né? Exatamente. Essa conversa me dá uma arrepiada, mas vamos lá, né, já estamos começando, né? Com certeza, vamos lá. Vamos começar quente. Vamos começar com o motor funcionando a 1000. E aí, numa colônia de refugiados armênios, meu pai nasceu na China. Certo. E aí a China começou a ter alguns conflitos políticos, e aí eles, enfim, acabaram a família mudando para o Irã. E aí meu pai cresceu no Irã. Só que o Irã também nunca foi um lugar muito estável, vamos dizer assim, né, para se morar. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais quente por lá. E aí nisso eles pegaram um navio e vieram parar no Brasil. Enquanto isso, minha mãe russa, né, nascida na Rússia, também, enfim, naquela época era meio conturbada, né? Eles fugiram, a família da minha mãe, para a Alemanha, e lá na Alemanha também, num determinado momento, as coisas não ficaram muito pacíficas, e aí a minha mãe veio aqui pro Brasil e conheceu meu pai. Por isso que minha família é minúscula, inclusive. É curioso, né? Você fala, pô, não tenho primo de primeiro grau, não tenho primo de segundo grau, eu não tenho... Praticamente todos os poucos tios que a gente tem aqui são aqueles tios meio que, né, que se conheceram aqui no Brasil, que não necessariamente é tio próximo, né? Normalmente terceiro grau. Então, essa é a historinha, né? E aí eu nasci... Aí como é que é? Não sei se a pergunta foi como é que é ser filho de imigrantes. É fascinante, é maravilhoso, né? Eu sou o mais feliz do mundo, né? Tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, viva, amo ela, nossa, uma guerreira, é uma Highlander, já passou perto da beirada umas 4 vezes e tá aí firmona. Que idade Então, tem sua mãe, Sérgio? 85. Que maravilha. Você tem quantos anos? Desculpe. 50. Ah, cinquentou você. Exatamente, 50. E aí foi isso, né? Maravilhoso, porque é aquela história, eu digo que talvez eu seja um dos maiores patriotas aqui, né? Porque foi o país que acolheu meus pais, né? Então, assim, Entendo. às vezes eu me sinto muito mais patriota do que quem realmente tem, né, uma história com esse país. Eu tenho uma relação de gratidão muito grande com o Brasil e particularmente adoro, né? Não tenho a menor vontade de seguir outro caminho do que não ficar por aqui. E Sérgio, você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha, Mais velho. 5 anos mais velha. Então, né, como começou? Foi na sua infância que começou essa história por caminhão? Como é que foi a sua jornada de formação profissional? Como é que foi isso? É assim, na verdade, a grande maioria da molecada nasce gostando de bola. E alguns desgarrados nascem gostando de motor, de carro, né? Então eu era aquele moleque, digamos assim, sempre fui uma escola mais nerd, né? Aquela coisa de aprender um pouco mais as coisas, né? Na parte, tanto é que primeiro emprego, primeiro trabalho, né? Graças a Deus, né? Graças ao pai que sempre entendeu que precisava trabalhar desde sempre para poder, né? Enfim, poder manobrar aí nas situações da vida, mas o primeiro foi com 9 anos, eu lavava carburador de Fórmula Ford. Mas o seu pai estava ligado a isso, a Nada, mecânica? O seu pai nada. fazia, Sérgio? Meu pai trabalhava em indústria farmacêutica, a Olha família só. inteira do ramo de saúde, por exemplo, minha irmã é médica, meu cunhado é médico, meu pai era ligado com farmacêutica, e eu desgarrei, não sei de onde veio, né, mas nasci gostando desse negócio. Desgarrou ou agarrou, sei lá, né? Exato. Sérgio, tem uma coisa que eu sei que você era vizinho ali do autódromo, né? Era vizinho do autódromo. Na verdade, eu me tornei vizinho do autódromo, né, lá para os meus 9 anos, exatamente, né? E aí, dos 11 aos 18, eu trabalhei no autódromo. Eu era aqueles nerds que iam lá 5 horas da manhã de domingo para escutar o primeiro motor ligar, aquela coisa, né? Trabalhei de
todos os negócios, né? Trabalhei minha adolescência inteira em preparação de motores, na época era estoque, então eu sempre gostei muito dessa coisa, né? Do carro e do caminhão, sempre andaram juntos, sempre ficava ali. Não tenho ninguém do caminhão na minha vida, sempre gostei do caminhão, lembro do primeiro caminhão que eu dirigi, lembro do primeiro caminhão que eu entrei, lembro que eu ia nas Brasil Trans, porque na época nem era Fenatran, nem era Salão do Automóvel, lembro lá de todos os lançamentos, então não teve muito, né, essa coisa de ter de família. Por outro lado, falando essa coisa de carreira, o que estuda, o que fez, eu te confesso que a minha vida foi uma bagunça completa, porque tudo que eu estudei eu não fiz, e tudo que eu fiz eu não estudei, sabe aquela coisa, né, porque na época eu crescia. Quer dizer, você deve ser um homem muito completo. As pessoas que têm essa curiosidade, elas vão para todos os mundos, né? Mas você sabe o que é curioso? Porque assim, eu sempre gostei do negócio, então eu pus na cabeça que eu tinha que fazer engenharia mecânica automobilística, nada diferente disso. Quem gosta de carro, aí onde que eu fui fazer engenharia mecânica automobilística? Eu fui fazer na FEI. Só que eu já tinha terminado, né, porque a FEI era eu morava em Interlagos, a FEI São Bernardo, imagina, né, a viagem que era todo dia, né, e sempre meio quebradinho, né, porque, pô, o dinheiro era para quem gosta de carro, metade do dinheiro que você ganha é para consertar e a outra metade é gasolina, né, então é meio que essa vida, não sobra para muita coisa. Aí eu Muito fui pra bom. FEI achando que eu ia ser engenheiro, aquela coisa, vou ser engenheiro. Só que tenho limitação pra química, eu sou burro pra química, eu sou absolutamente limitado pra química. Aí chegou o primeiro ciclo, tomei pau em química 1, chegou o segundo ciclo, pau em química 2, química 1 pela segunda vez. Terceiro ciclo, pau, química 3, pau, química 2 de novo e pau, química 1 pela terceira. Aí eu percebi que minha carreira não ia dar muito certo nessa parte de engenharia, eu falei, realmente isso não vai funcionar. Aí o que eu fiz como muitos indecisos pra onde vão, né? Vamos fazer administração. E aí assim foi, né? Comecei a trabalhar na Bayer, né? Farmacêutica, conectado, família, aquela coisa toda. Amava. Nossa, caí numa área que não tem nada a ver comigo, que era auditoria e controlling. Meu tio trabalhava inclusive na Bayer e eu amava aquilo ali, sabe? Amava trabalhar até de madrugada, números, né? Aquelas coisas, né? Moleque, 17, 18 anos, isso aí, né? Nessa época. Até que, beleza, aí eu falei, bom, agora minha vida tá indo pra isso, né? Administração, vou trabalhar na Bayer, que era inclusive área de corantes têxteis e de couro, olha que coisa diferente. Até que um belo dia apareceu, lá na faculdade, apareceu uma ficha de estágio. Que era uma ficha de estágio da Ford. Acho até que apesar de você não conhece essa história. Uma ficha de estágio da Ford. E eu vi uma ficha de estágio. E eu sempre fui O fordeiro. Ford Cadão, é isso. Eu não sou nada, eu não torço pra futebol, eu não torço pra nada, eu sou assim, desligado de absolutamente tudo, essas coisas de torcida, nada, mas eu sou fordeiro, porque eu cresci dentro de um Ford, e porque a Ford, olha que interessante, meu avô trabalhou na Ford por 2 meses quando chegou no Brasil, e meu pai trabalhou na Ford por uns 2, 3 meses. E aí o que acontece? Eu cresci no porta-mala de uma Belina, né? Quem se lembra da Belina? Viajavam aí 8 pessoas na Belina e eu ficava lá no porta-mala, chiqueirinho. Então eu tinha um negócio com Ford, sempre gostei do Maverick, né? Sempre gostei de motorzão. E apareceu essa ficha. Eu falei, e agora, né? Porque qual que é o maior sonho do estagiário, né? O maior sonho do estagiário é ser efetivado. E eu tava nesse caminho, né? Lá na Bahia, até que apareceu essa oportunidade da Ford. Eu falei, nossa, eu vou preencher, mas, enfim, obviamente isso não vai dar em nada. Mas deu. E aí chamaram e falaram, pô, você foi chamado para vir para Ford. E aí e agora? O que eu faço da minha vida, né? Vou e sigo a segurança maravilhosa que estava sendo construída lá na Bayer, ou começo tudo de novo, depois de 2 anos de estágio. Aí respira fundo, claro, obviamente, conversei com os pais e falou, pô, vai atrás do que você acredita, né? Graças a Deus sempre deram muita liberdade. E assim foi Ford. E eu trabalhei muitos anos da minha vida na Ford e fui muito feliz na Ford. E todas as áreas que eu trabalhei nunca tiveram nada a ver com o que eu estudei, porque eu estudei administração e fui para engenharia de campo sem nunca ter sido engenheiro. E aí depois fui para a área comercial, que também não tinha muito a ver com o que eu estudava. E no final eu fiquei na Ford em marketing, até que eu assumi a cadeira da parte de comunicação e eventos em marketing, também sem nunca ter estudado marketing. E aí a vida meio maluca, né? Porque num determinado momento lá em 2008, contando um pouco da história, eu tinha na cabeça que precisava construir o próprio carro, porque uma pessoa que gosta do carro, que é apaixonada por carro, tem que construir seu próprio carro. E aí foi. Eu pedi a conta da Ford de 2008, fui na USP, lá em Pirassununga, e a USP me acolheu lá numa incubadora de empresas, e aí fiz cursos na USP, fiz formação de preços, né? Tudo, né? E aí acabei lançando o carro, obviamente, não tenho capital, não tenho lastro, obviamente acabei quebrando, né? E aí em 2011 chamaram de volta, né, para trabalhar na Ford, na época Pedro Aquino, um grande P, chamou para trabalhar de volta na Ford para o marketing. E assim foi até 2015, quando novamente veio o comichão de
preciso fazer alguma coisa. Na verdade, eu até sempre gostei muito de estar próximo do Sebrae, sempre gostei muito, né? E eu lembro que tinha um instrutor, Adão Roberto da Silva, aliás, eu adoro ele até hoje, que ele falou uma vez, né? Ele falou, cara, ele falava isso, a única certeza que você tem trabalhando para uma empresa é que um dia você vai ser mandado embora, né? E tem essa coisa toda do futuro, da necessidade de saber empreender. E aí chegou 2025, e aí eu fico com dúvidas. Não quero mais trabalhar numa montadora, vou tentar de novo o voo solo. E aí essas dúvidas dividiram. Vou realizar um dos sonhos, vou ter uma oficina lá na terra da minha esposa, lá em Goiás, oeste goiano, uma oficina de parte baixa, e vou fazer um negócio. E aí do outro caminho tinha uma ideia de um ex-sócio meu que, pô, mas você entende de caminhão, as pessoas não entendem tanto de caminhão, por que a gente não abre alguma coisa junto? E é isso que a história foi essa, 2015, foi aberto o Planeta Caminhão, que é onde eu estou até hoje, aí nesses 10 anos, completando 10 anos já agora. Agora, Sérgio, sabe o que me chama muita atenção? Quer dizer, os meninos e as meninas, e eu falo isso, né? Gostam de bola, gostam de bonecas e gostam de carrinho, gostam de caminhão. Eu tenho um sobrinho neto, porque agora eu estou observando o meu sobrinho neto como psicanalista, é uma desgraça. Mas a coisa mais maravilhosa é assim, eu cheguei à conclusão de que eu dou caminhões para ele. Ele ama, o Davi ama caminhão. Ele ama. Eu já dei um com cubo todo de madeira para colocar cubinhos, e tem caminhão disso, caminhão aquele, caminhão. Então a gente vê o fascínio que o caminhão exerce sobre a criança. Te falei sobre aí a minha história com o meu tio Atílio e o Scania dele, O né? Scania, E o olha só. Scania do meu tio, sabe? Então, existe esse fascínio. Você já era fascinado por isso quando você era pequenininho, que você se lembre? Absolutamente, né? Eu era uma criança muito nerd, eu ia pras festinhas, eu não me socializava, eu levava caixinha, aquelas caixas de sapato cheias de carrinho Matchbox, caminhãozinho Matchbox, desde criança. Entendi. Não, desde criança, sempre foi. Vou te falar uma coisa, se você perguntar pra mim quantos jogos, apesar de saber disso, quantos jogadores tem no futebol, eu não sei se 11 é com goleiro ou sem goleiro. É nesse nível. Eu não sei absolutamente nada de nada de nada. Nem jogar truco ele joga. Ixi, O planeta dele é o caminhão mesmo. tá boa, Rafa, o planeta dele. Olha, eu só vou fazer um parênteses, né? Que teve um campeonato de truco que alguém aqui, chamado Ricardo Pesati, perdeu esse campeonato e ainda levou o troféu pra Nossa. casa. Mas tudo bem, vamos deixar para uma próxima oportunidade. A gente conhece. Ele é capaz de tudo, eu sei. Fica sossegada, Sérgio, eu sei dessas coisas. Ah, mas que legal a história. Scania provavelmente no imaginário era laranja, não? Não, era verde claro. Olha que coisa rara. Sabe aquela cor que a gente tem de máquina de bater bolo hoje em dia, que é aquele verde, sei lá, a minha batedeira é verde, é um verde bonito, não sei verde nem azul. Isso. Mas eu acho que nossa, Sérgio, eu comprei inconscientemente essa batedeira dessa cor, porque é da cor do caminhão do meu tio. Coisa louca, acabei de me tocar dessa. Olha o que é o inconsciente. Olha o que é uma memória afetiva. Olha o que a gente faz inconsciente. Acabei de ter esse insight agora, gente. Olha, Ai, que lindo. bacana. Quer dizer, olha o peso disso, né? Na cabeça, né? No ideário, na fantasia de uma criança. É muito lindo. E você sempre ligado a isso, né? Quando você mandou lá as informações, que eu estava lá encantada com tudo isso, eu vi que você é muito mais do que ser interessado por caminhões e carros e ônibus. Eu achei isso fantástico, né? Tudo que roda você gosta. Você é muito interessado pelas pessoas que dirigem tudo isso. E aí me veio na cabeça aquele seriado do Pedro Ibino, que era o Estênio Garcia e o Antônio Fagundes. Da minha vida é andar por esse país. Eu não vou cantar porque, segundo alguns aí, eu invoco o mal quando eu Tava bom. e isso tinha todo um apelo, né? E porque contava as dificuldades de quem estava na estrada, né? As situações que quem anda, que quem está na estrada tem. E me parece que você se preocupa muito com isso, né, Sérgio? Ai, ó, é assim, né? A gente, quando começou o Planeta lá em 2015, era justamente um canal de conteúdo, como outros tantos que existem para carros. Mas aí acontece o quê? É engraçado você ter falado, porque é justamente isso. A gente descobre que por trás de veículos e muita paixão por veículos, existem histórias maravilhosas.
maravilhosas. E a história do transportador rodoviário, em quase sua grande maioria, é uma história de muito trabalho, abrir mão de muita coisa do que pessoas que não estão na estrada não necessariamente abrem, né? Mas histórias muito bonitas de conquista, né? Então, assim, a gente aprendeu, e são tantas, então, assim, eu acho que isso se tornou uma paixão, sabe, desse negócio do Planeta Caminhão, porque a gente escutar histórias de transportadores, sabe? E eu sou uma pessoa que acredita muito no trabalho duro, sabe? Essa coisa de trabalhar, acreditar, de você ter fé, que você consegue as coisas, né? Apesar dos dias Isso é difíceis. coisa de imigrante e de imigrante. A gente vê os migrantes nordestinos, do norte, do sudeste mesmo, do sul, que vem para São Paulo, tem essa mentalidade. O povo que veio da Europa, que veio, enfim, de outros países, que vem para cá, tem essa mentalidade de ter que trabalhar muito. E a gente é herdeiro disso, né, Sérgio? Não tem jeito, né? Eu também sou filha de imigrantes, né? Então, Então, e tudo bem, eu posso te falar, tudo bem pra mim, né? Eu falo assim, que Deus me dê saúde pra trabalhar até o último dia que eu estiver nesse plano, ponto. É desse jeito que eu penso. é porque você gosta do que você faz, então, né? Ah, eu adoro. E essa coisa, né, porque aí você vê o mundo do caminhão particularmente, claro que a gente fala um pouco de picapes no nosso negócio também, de ônibus, mas o mundo do caminhão, ele é um mundo de muita gente que é apaixonada por isso, né. É muito difícil alguém do nada falar: "Olha", né, tipo: "Acho que eu vou olhar para esse mundo do caminhão, eu vou dirigir caminhão, eu vou comprar um caminhão", muito difícil. A maioria das pessoas são pessoas que realmente têm essa vocação, têm essa origem, né, no pai, no avô, então é muito bonito esse negócio todo, né. Ainda que o transporte esteja passando por mudanças, como tudo está passando por mudanças, tem muito essa bagagem romântica, né, do transporte de cargas. Então, eu super adoro esse negócio, né, eu super adoro, assim, por exemplo, parece um papo meio, né, mas assim, eu sou um grande admirador do motorista de caminhão, de verdade, e da motorista, porque agora estão aumentando cada vez mais, né, a participação de mulheres. Eu ia dizer isso, eu também vi lá nas suas respostas, né, você é muito preocupado com as motoristas mulheres, É, né. a gente tem o privilégio de ser cofundador de um movimento com a Mercedes-Benz chamado A Voz Delas, A voz delas. que é um movimento que nasceu lá em 2019, quando você estava começando a falar da mulher no transporte, né, foi inclusive foi visionário por parte da Mercedes isso, né, e aí a gente começou a desenvolver e falou: "Puxa, como é que nós vamos começar?" Porque a gente fez uma pesquisa nacional e falou: "Nossa, tem problema por todos os lados", naturalmente, né. Uhum. Então, por onde nós vamos começar? Ah, vamos pegar lá em 2019, vamos pegar e vamos reformar um banheiro de um posto para que isso sirva de exemplo, para que as pessoas, reflitam sobre o que pode ser feito para melhorar as condições, porque no fim das contas é melhorar as condições das mulheres no transporte. Já é difícil para o homem, para falar a verdade, para a mulher é muito mais. A verdade é que você tem cenários ali, né, enfim, inseguranças, às vezes a gente poderia falar muito sobre isso. Fale sobre isso, o que mudou de 2019 para 2025 em relação à condição da mulher nas estradas, Sérgio, na sua opinião? Na minha opinião, e alguns dados também, é que de fato a infraestrutura tem melhorado, porque são primeiramente, assim, postos de parada, né, porque o caminhão ele precisa de um lugar para pernoitar, e caminhões de longa distância ou param em postos de combustível, que estão preparados para receber caminhões para dormir, ou agora os postos de parada para descanso, que são exigências agora não, alguns anos para cá, que são exigência do governo para que as rodovias concessionadas tenham essa infraestrutura. Então, tudo isso tornou um ambiente mais seguro, porque quando a gente começou, a gente ouvia histórias horrorosas, tipo, pô, a mulher não queria descer do caminhão de medo de sair do caminhão para ir até o banheiro no posto de combustível. Então é uma coisa meio, né, claro que tem muito problema. Essa parte de infraestrutura a gente vê que tem melhorado muito, mas existem outros pontos também, que são um pouco do reflexo do que está acontecendo, enfim, hoje no país. Mas que é, por exemplo, quando uma mulher acompanha o marido, o companheiro, quem quer que seja, ela não pode entrar aonde o caminhão estiver carregando ou descarregando. Isso é uma coisa que veio crescendo por conta de risco, né? Análise de risco, gestão de risco. Normalmente agora as transportadoras não podem mais levar. Então tem esse cenário que em alguns casos ainda chegam para nós, porque tem um time maravilhoso que trabalha lá, que ainda chegam de, puxa, eu tive que dormir na rua, sabe? No banco de praça. Aí você fala, pô, como é que pode nós em 2020 tendo que passar por isso, né? Então tem todos esses cenários de infraestrutura, tanto aonde dorme, quanto infraestrutura aonde carrega e descarrega. Então, o movimento A Voz Delas, que é o principal ator, né, nesse negócio no Brasil, olha para tudo isso, olha para conhecimento, para formação, e isso está fazendo sentido, porque muitas mulheres estão efetivamente mudando de vida, né, com o transporte rodoviário,
com a ajuda, assim, não é uma propaganda, né? Isso é uma paixão, né? Essa coisa do movimento A Voz Delas, né? Porque muitas mulheres já mudaram de vida, de situações difíceis, situações abusivas, enfim, né? Vidas complicadas, aonde a gente conseguiu conectar. Então, todos os anos tem premiações de CNHs, justamente para mulheres que precisam, né? Então, hoje já tem, isso começou lá em 2020, nós estamos aí no 5º ano, vamos pro 5º ano, então é muito bacana ver que pessoas são mudadas. E essa premiação de CNH, me conta isso, porque isso é muito importante. Ah, são sonhos, né? Assim, são vídeos. Então, assim, são campanhas onde as mulheres contam suas histórias reais. E são reais mesmo, né? Então, poxa, eu tô aqui, eu moro no interior interior de Goiás, e nossa senhora, meu sonho é ir embora daqui. Eu queria ter uma oportunidade de mudar de vida, minha vida aqui é muito difícil. E a gente escuta, existe um comitê que avalia, e tem um propósito da coisa, né? Não é promocional, é uma coisa de realmente mudar vidas. Acho que isso é muito legal nesse projeto e a gente gosta muito de participar. Mas me conta, vocês ouvem os depoimentos e aí vocês escolhem um, por exemplo, ou 2 ou 3, sei lá, 10 ou 20, depende do ano. ou 10 ou 20, e aí vocês financiam uma carta de motorista de pesados, é isso? Financia a carta, mas todos os custos envolvidos, né? Exames, testes, né? Porque tem todo um processo hoje, né? Hoje uma CNH profissional aí gira entre 3 a 4 mil reais em média no Brasil. Ou seja, é caro. Super caro. Por outro lado, precisa ter a carteira B, né? Que é a base. Precisa ter a carteira do carro para depois ir pro caminhão, independente para onde for, né? Tem uns passinhos até chegar na carreta. Você não vai direto. Uns trâmites, né? Você não vai direto do carro para carreta, você vai do carro pro ônibus ou vai do carro para o caminhão, que é aqueles caminhões rígidos, né? Que é aqueles caminhões que dobram, que engatam. E aí depois que é a CNH de carreta. Então, e a gente tá muito olhando para isso, né? Porque já que estamos falando, a gente tá olhando para essa coisa porque tudo meio que se conecta, né? A idade média do motorista tá aumentando. O jovem não quer ser mais motorista, ponto, né? Existia um cenário diferente lá atrás, que era tudo muito mais romântico, muito menos controles, era uma coisa muito menos, enfim, de medir no centavo. Então, o transporte rodoviário é diferente. Isso é um dado? Tem menos motoristas jovens, é isso? Dado, já mesmo? cada vez mais está aumentando, então entrando jovens. Então isso é uma jornada nossa que a gente está começando a falar agora, porque a molecada realmente não quer, os mais velhos estão envelhecendo. Muitas empresas, inclusive, estão desaposentando os motoristas, convidando os motoristas a voltarem, porque já existe um apagão no transporte, já existe um apagão na mão de obra de operação de caminhão. Olha, Então isso já é um dado real. E aí a gente vai para aquele negócio, né, que faz, tipo, como é que a gente conecta a nova geração para o transporte? Porque não é da criança, não é do jovem pensar em, nossa, eu quero ser motorista de carreta. Não é do jovem pensar, vou ser motorista de ônibus, né? Normalmente se sonha com muitas coisas, mas isso não está tanto no imaginário. Então por isso, né, que a gente com esse valor todo, né, que todos que trabalham junto têm aí com essa profissão maravilhosa e que é de certa forma, sacrifício, mas tem um lado maravilhoso da coisa, que é você ter a liberdade de viajar pelo país e fazer tantas coisas legais, mas é como conectar. Então a gente está olhando muito para isso, porque a grande verdade é que hoje uma carreta de estrada ela custa alguma coisa em torno de 1,2 milhão de reais o conjunto. E aí, com essa ausência de profissionais, os transportadores estão de fato, né, por necessidade, revisitando, né, essa profissão de motorista, inclusive salarialmente. Então, hoje, tecnicamente, você consegue ter um trabalho de dirigir uma carreta, tecnicamente 21 anos, mas você precisa de uma experiênciazinha, vamos falar 23 anos, para ganhar seus 8,5, 9 pau, né, se você for bem colocado em transportadores do sul. Ou seja, é uma aceleração de ganho que é até difícil de você achar, né, em muitos outros lugares, porque a aceleração é muito mais lenta. Por outro lado, não existe esse link, que é o que a gente estava falando no começo da conversa, né? Meninos e meninas não têm esse interesse, a não ser que o pai foi. Pior, né, eles comentam que eu não quero que você passe pelo que eu passei, esquece, eu sei o que é ficar longe de casa, eu sei o que é perder Natal, eu sei o que é perder Ano Novo, sei o que é perder aniversários dos filhos, então você não vai para essa vida. Então é essa saladona toda maluca, né, que a gente convive todo dia, por isso que a gente tem também um negócio de treinamento de motorista. mas olha que interessante o que você está trazendo. Essas profissões são estruturais. Para mim, ser motorista de caminhão, ser motorista, ganhar 8, 9 mil reais, mas porque na Europa também esse trabalho é muito bem pago. Eu sei da Europa por conta de ter ali uma ligação mais forte. Mas você vê que os jovens não querem essa profissão. Assim como não querem a profissão de professores. Você percebe isso? Que interessante. Hoje também você vê quem vai estudar matemática para ser professor, quem vai estudar história para ser professor, quem vai estudar português para ser professor. Muito pouca gente. Né? A gente já tem déficit de professor
de química, por exemplo, falando no Sérgio, de matemática, de física, que são áreas que as pessoas não querem mesmo ir, né? Os jovens não querem ir. Então eu percebo que talvez seja porque o país tenha algum assunto ou uma lição de casa para fazer em relação a dar valor para o que é estrutural, né? Super concordo. Eu acho que tem excelentes oportunidades nesse sentido, né? Acho até que, claro que não é diretamente ligado ao tema, mas teve alguns momentos relativamente mais recentes que a imagem do motorista de veículos pesados teve um certo polimento, né? Um deles foi lá na paralisação, né, que teve uma grande paralisação de caminhoneiros, né, que a gente inclusive nessa época até ficou juntos lá em Embu durante todo o período, tal, e o tanto que a população foi apoiar, né, porque era por algo maior, ainda que totalmente descentralizado. E o Covid, acho que o Covid fez muito bem, né, no sentido de dar um passo, porque quem não parou, né, quem continuou levando alimento e quem continuou levando medicações e quem continuou levando tudo, foi sempre o motorista, né. Às vezes o pessoal fala, pô, chofer, tal. Eu acho que é caminhoneiro, sabe? Pra mim é caminhoneiro o nome. É, caminhoneiro. Meu tio era caminhoneiro. É orgulho de ser caminhoneiro. Não é motorista, é caminhoneiro. É o caminhoneiro que ficou lá fazendo toda essa parte, todo esse papel, enfim, levando tudo que precisou para a economia girar. Todo mundo trancado em casa por motivos óbvios, mas os caras estavam pondo para rodar. Mas você vê que são profissões que não trazem o glamour Ah, sem dúvida. de ser engenheiro, de ser médico. Por isso que eu trouxe a história do professor, né, fazendo aí esse paralelo. Não tem glamour nesse país. E quer saber, em muitos outros do mundo. Muitos outros países o professor já não tem glamour, né, mesmo com situações melhores. Então, o que eu quero dizer é que essas coisas estruturais, elas talvez estejam se diluindo, se perdendo, etc., por falta de glamour. E a gente tem uma vida muito glamurosa, né, nas redes sociais, aquilo que dá dinheiro, que brilha, que é importante, né? Não é bem ser nem caminhoneiro, nem professor, nem, por exemplo, você falou da pandemia, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente de chão de fábrica na época da pandemia, de pessoas que limpavam os hospitais, porque a gente sabe dos médicos, e as pessoas que limpavam os hospitais, que cuidavam da infraestrutura dos hospitais, para aquilo tudo funcionar na pandemia, né? Então é uma coisa que a gente, é como se fossem pessoas invisíveis, Sérgio. Os professores estão cada vez mais invisíveis, os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, aqueles que limpam o hospital, são invisíveis, e é isso que me chama muita atenção. Mas e dito isso, o que seriam caminhos? Não, o que queria não, eu tô falando com alguém fantástico nesse aspecto, que é você. Por isso que eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque, sei lá porque o que é que deu no seu coração desde sempre ligado ao caminhão, você foi fazer o Planeta Caminhão, falando sobre a vida dessas pessoas, falando sobre a voz da mulher, as mulheres que dirigem caminhão e a dificuldade delas. Quer dizer, você trouxe para o mundo do brilho, do glamour, das pessoas entenderem a importância disso. Você faz barulho, né, nesse aspecto, né, Sérgio? Ah, que bacana. Faz todo sentido. É verdade. E, Sérgio, e tem uma outra parte, essa sim, bastante glamourosa, que você faz também, que vale citar aqui, que é a parte competitiva, né? Então tem as competições que o Planeta Caminhão cobre, você também participou, assim, já trabalhou muito com, desde Rally dos Sertões, Fórmula Truck, agora a edição atual da Fórmula Truck que você cobre, que é literalmente, ali sim é muito glamour, né? São montadoras disputando pódio, todo aquele glamour que envolve uma corrida de peso mesmo, que é a Fórmula Truck. Fala um pouquinho sobre isso também, Sérgio, essa parte aí. Não tinha como não estar próximo, né, desse negócio, gostando, né, de motor, de diesel, né. O seu menininho não ia perdoar. Não ia perdoar. Delícia. Daí, mas como o Pesati falou, realmente é muito glamouroso, mas é um glamour legal, porque é um glamour do caminhão, né. Eu acho que aí conecta com o que o Pesati está falando, que é conectar com o ambiente aonde
o caminhoneiro sinta pertencimento, sabe? Porque é um ambiente de corrida de caminhões, de diversas categorias. Fórmula Truck, né? A gente acompanha aí a Fórmula Truck, são 2 categorias hoje, mas a gente tá com Fórmula Truck, que é essa coisa que o pessoal chama que é mais raiz. Mas no fim das contas é onde o caminhoneiro se sente bem, porque tem essa coisa do ambiente, né? Essa coisa da troca, e a gente tem essa, né, esse privilégio aí de é um mundo dele. E vou te falar, é um mundo simples, do jeito que gosta. Eu tava na semana retrasado, mas eu tava numa feira lá no Rio Grande do Sul, de clássicos, e lá foi um recorde de caminhões antigos no Rio Grande do Sul, inclusive o Vini Pellens lá, que organiza, da Irapuru, que no fim das contas são grandes transportadores que um dia foram caminhoneiros e que até hoje gostam do simples, que é justamente de queimar uma carne e a chopeira e nada mais além disso. E uma música. Então, é um mundo muito simples, né? E aí, aproveitando para conectar essa corrida, acaba sendo tudo isso meio que esse ambiente simplão, né? Se construiu isso, né? Apesar das pessoas hoje terem alguns empresários terem aí, enfim, centenas ou até milhares de caminhões, continuam com aquele DNA simples, que é uma característica tão boa. É uma das coisas boas de trabalhar nesse setor, é que é um setor onde, na maioria das vezes, as pessoas são muito humildes no trato entre si, então isso faz gostar muito disso também. Falando em termos de caminhão de corrida, a gente está fazendo o menininho, né? A gente está construindo o caminhão para quebrar o recorde brasileiro de velocidade, um caminhão com 1.500 cavalos, se Deus quiser vai pro chão em dezembro. É aquele caminhão que você foi comprar uma roda prateada? Nossa, pessoal, vocês têm que assistir esse videozinho, a gente coloca aqui na descrição. Ah, tem que pôr o vídeo dele, do caminhão. Não, sabe por quê? A sua carinha, vendo a roda, ali você tinha 6 anos. Assim, a sua felicidade de ver aquela roda toda brilhante, você falou, e a coragem de pintar de preto? Ah, é? Mas eu vou pintar. Você vai. E queria te perguntar, e pessoal, vocês precisam assistir o vídeo do Sérgio? Porque eu fiquei pensando, será que ele vai pintar? Ele vai ter coragem? Vai pintar ou não vai pintar? Ah, fácil, não tenho dó não, eu não tenho dó de serra, não tenho dó de maçarico, não tenho dó de nada disso. Mas, ô Sérgio, fazendo um link com isso que a Selma acabou de falar da sua felicidade, agora há pouco você estava falando sobre os caminhoneiros e falou assim, não, porque é o mundo deles, né? Você ressaltou o mundo deles. Mas eu tô aqui pensando, na primeira parte da nossa conversa, você explicando pra Selma algumas coisas e contando a sua trajetória de alguém que vai pra faculdade fazer uma coisa, aí pensa que vai fazer outra, aí fica na dúvida, mas eu vou ficar aqui no que tá garantido, mas eu quero uma coisa que não é tão garantido. Essa história, você me parece ser uma pessoa muito curiosa, um empreendedor na essência, né? Eu tô achando que o mundo caminhão, você achou o planeta Sérgio mesmo, né? Porque agora você está completamente imerso nessa plataforma gigantesca, vocês têm muitos seguidores, com uma liberdade para poder propor um projeto, por exemplo, esse projeto lindo da voz das caminhoneiras, né, das mulheres. Você acha que agora você se achou mesmo? Eu sei que é uma pergunta estranhíssima, porque você pode se achar hoje e amanhã querer mudar de novo, né? Mas essa liberdade e essa coisa poderosa que vocês construíram, né? Imagino que não é só você, que tem toda uma equipe. Você acha que agora você achou o teu ponto, né? Pelo pouco que a gente entendeu de você. É assim, né, Rafa? Você realmente, como você disse, né? Uma pergunta um pouco difícil, né? Mas eu posso dizer uma coisa, eu sou muito inquieto. E eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Eu não tenho muito conhecimento. Vai ver que você se aguenta assim, sendo inquieto. Eu acho. Então, assim, eu acho que eu posso responder. Não, eu não me achei ainda. E se Deus quiser, eu nunca vou me achar, né? Boa. Porque é justamente essa coisa, né? Sempre olhando que caminhos que dá pra fazer, né? Eu gosto muito da parte de fazer coisas que tenham propósito. Então, eu acho que tem muita coisa pra fazer nisso no Brasil ainda, né? Poxa, eu tenho muita amizade com o pessoal que desenvolveu lá o Maio Amarelo, que é aquele movimento, né? De redução. Pessoas queridíssimas, adoro todos lá, né? E eu sou um apaixonado por essa causa, então eu queria poder contribuir um pouco mais, sabe? Com redução de mortes e acidentes. Que Maio Amarelo, na verdade, é o maior movimento, né? Que acontece em maio, criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, case no mundo, inclusive, e é brasileiro, né? Foi fundado pelo José Ramalho, que hoje está aqui no interior do estado, mas é um movimento feito justamente, assim como o movimento A Voz Delas, mas claro que numa porção muito maior, para chamar atenção aí na segurança viária. Então eles trazem dados, trazem temas, trazem, enfim, até projetos de lei, né? Participa junto com a política quando é necessário, porque no fim das contas, se a gente for falar de trânsito, essa conversa é longa e é uma coisa que aqui dentro me incomoda de não fazer mais. Isso é uma coisa que me incomoda de não fazer mais. Pronto, Rafa, achei daí.
e volta, isso falta, porque são 40 mil pessoas que morrem por ano. Então, como é que a gente. É um número absurdo, né? Uma coisa impressionante. Absurdo, e as pessoas, cara, e você vê o trânsito, a educação do trânsito desculpa, é desastrosa, né? As pessoas recebem uma CNH Uhum. dando uma volta no quarteirão, aí a gente começa, né? Se você fica lá fazendo 20 aulinhas dando volta no quarteirão, faz a manobrinha do jeito que o instrutor fala, cara, isso é um absurdo. E assim, e aí a pessoa recebe uma CNH para dirigir um carro, depois recebe uma CNH para dirigir um ônibus com mais de 40 vidas, depois recebe uma CNH para dirigir uma carreta que pesa 74 toneladas, o peso de 74 carros para descer uma serra. Então, essa mecânica ela tá toda errada. E quando a gente olha, né, pro Brasil como um todo, olhando pro trânsito, é um pouco desesperador, né? Você vai em estados pelo Brasil, poxa, eu gosto, né, gosto de viajar e viajo pela minha ocupação, né? Então tô sempre por aí rodando aí nos estados e América do Sul e, pô, você tem estados que você vê famílias andando de moto sem capacete. Não são 2 pessoas, são 4. Você Na fala, mesma moto, né? na mesma moto. E Na na mesma moto. estrada, você fala, caramba, que Brasil é esse? Não, mas é. Assim, é uma coisa que me deixa muito inquieto, sabe? Esse tema do trânsito, o que que pode ser feito, e todas as vezes que tentaram mexer alguma coisa, enfim, tem N forças políticas, né? Mas todas as vezes que tentaram mexer alguma coisa, isso não anda. E aí a gente vai entrar num assunto bem delicado, mas eu acho assim, muita oportunidade, poxa vida. E assim, não vamos nem entrar, não é só 40 mil pessoas que morrem, porque os veículos vão ficando mais modernos, eles vão ficando mais seguros, as pessoas começam a abusar mais dos seus veículos, e esses veículos, por serem mais seguros, eles matam menos, mas eles tornam mais inválidos. Ou seja, muito mais pessoas ficam. E o inválido Uhum. custa caro para os cofres públicos e custa caro para as famílias, a dor das famílias, né? Então, quando você começa a olhar esse cenário todo do trânsito, né, o impacto disso tudo, e esta é a parte ruim, eu digo, do meu trabalho, essa é a parte dolorida, porque a gente sempre escuta histórias tristes, e agora, há pouco tempo atrás, um amigo pessoal, piloto de Fórmula Truck, morreu porque bateu um carro na estrada, enfim, né, acabou capotando. Infelizmente, o trânsito ele é muito perigoso, né? A gente sempre meio que acha que vai ser com o próximo, mas que não vai ser com a gente. Às vezes vai lá com o carro, bota uns 140 por hora, tudo bem, a estrada é boa, né? E se permite fazer coisas que, enfim, quando causa acidente é sempre muito violento, né? Caminhão também é uma coisa muito violenta. Ônibus é uma coisa muito próxima de um avião, né? Por que não se fala de 40 mil mortes? Porque é de uma a uma. Mas quando cai um avião, todo mundo fala, caiu o avião, aí foram lá 200 pessoas, puxa, né? Uma comoção. Aí morre muito mais do que isso por dia no Brasil. Então, o que é mais perto de um avião? É um ônibus, porque é dramático, né? É uma quantidade muito. Mas assim, muita coisa que a mídia fala e muita coisa que acontece na vida real. Então, é difícil saber qual caminho seguir. É meio que nem o movimento A Voz Delas, quando nasceu lá atrás, a gente mapeou que tinha tantas frentes para seguir, e aí falou, puxa, vamos escolher alguns para tornar a vida da mulher melhor. Esse negócio do trânsito, e eu tenho certeza que o Observatório Nacional faz um trabalho excelente nisso tudo, mas é uma missão muito complicada que eles têm pela frente aí, que é justamente isso, né? Pô, falar uma coisa de mau gosto aqui, né? Já que nós estamos liberados para falar tudo. Tudo. Eu sou eclético, eu gosto de todo tipo de música. Eu gostava muito do Cristiano Araújo, que era um cantor sertanejo, Sim. que faleceu porque estava sentado no banco de trás com a sua namorada e faleceu pelo único motivo de não estar usando cinto, porra. É uma coisa inacreditável, né? Sem cinto no banco traseiro, gente, sabe? Nessa altura do campeonato. E o pior é que as pessoas às vezes nem se ligam. Ah, eu vou pôr o cinto porque... Ah, pra não levar multa. Não levar multa. Não é pra não levar multa, é pra não morrer. E se você tá andando na frente com uma pessoa atrás, dependendo da velocidade, multiplica o peso por 10. Uma pessoa de 70 vira 700 quilos atropelando seu corpo. Você Ela te mata, morre. né? Ela te mata. Um cachorro te mata. Um labrador te mata andando solto atrás. Então é uma coisa que não tem conhecimento e as pessoas não gostam de falar. A verdade é essa, né? Agora voltando até um pouco para Planeta Caminhão. A galera não gosta muito de falar de segurança e a galera não gosta muito de falar de saúde também, né? São essas duas coisas aí. Ah, mas você gosta, Sérgio. O que me deixa feliz e o que me deixa... uma vez eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de teatro que existe há muitos anos em Nova York, que trabalhou a violência em Nova York através do teatro, de encenação.
né? Uma coisa fantástica. Eles têm lá um festival, vamos chamar assim, que se chama Performing the World. Tem até o Pat Adams, aquele médico, De verdade. o de verdade, não é o Robin Williams que fez o Pat Adams. O próprio médico eu o conheci, inclusive. Olha, que legal. E eu tive a oportunidade de assim, foi fantástico. Para mim foi um divisor de águas, porque, enfim, para minha carreira como psicanalista, inclusive. Porque no fim como psicanalista, e não tem como a gente ser psicanalista e não trabalhar os temas sociais, não existe isso. Porque mesmo que a gente fale assim, olha, a nossa singularidade, nós trabalhamos com alta costura, não com prêt-à-porter, não com peças prontas para levar. Cada um é cada um, mas cada um só é cada um porque foi moldado na face com o outro, na convivência com o outro, na identificação com figura materna, figura paterna, enfim, com a sociedade. Então, para nós, não é como a gente falar sobre um sujeito, sobre alguém, se a gente não entende que ele está inserido no ambiente. Então, não é como dissociar as duas coisas. E nesse lugar, então, e portanto, eu estava lá nesse grupo, fazendo lá a minha participação, e a Lois Holtzman, que é uma senhora que deve ter, sei lá, perto de 100 anos, ela falou uma das coisas que mais me marcou. Ela disse assim: eu não tenho a pretensão de consertar o mundo, de resolver o mundo, mas eu tenho a pretensão de deixar o mundo andando para outros continuarem. Olha como isso é forte. A gente não vai resolver o mundo, mas você está mantendo o mundo andando, você está trazendo discussões e mais discussões, inclusive aqui nesse podcast, e outras pessoas vão pegar pontos do que você está falando aí e vão levar para frente, quando você já nem estiver mais aqui, mas outros vão se interessar porque você trouxe esses pontos todos, né, no Planeta Caminhão, nessa coisa inovadora que você fez de levar para a mídia de uma forma massiva. Eu estava vendo, né, desde o começo, né, essa problemática toda, né, Sérgio? Então você é uma pessoa que está deixando o mundo andando aí para outros continuarem, né? Uai, bacana ponto de vista. Às vezes a gente fica meio inquieto, né, com o negócio, porque você trabalha, e às vezes, né, vamos combinar que não anda, né, principalmente nesse lado no lado mais social, vamos dizer assim, né, não no lado tão corporativo, né, tão de negócio, mas Mas é isso. tem que ser, né, Mas é isso. tem que continuar acreditando, né. Você não vai resolver, mas você vai deixar rodando. No caso como as no caso do rodas. Sérgio é rodando, isso que eu ia falar, rodando nas estradas. Rodando como as rodas do caminhão. Pratas ou pretas? O propósito é esse, manter rodando. Esse é o propósito. Pratas ou pretas? Ele pode pintar, não tem problema. Pratas ou pretas? Agora eu tenho mais uma outra provocação, Sérgio. A gente sabe que a vida do caminhoneiro não é fácil em relação à família, aos natais, aos anos novos, aos aniversários de filhos, do companheiro, da companheira, enfim, de tudo isso. E como é que você, com todas essas viagens, talvez se assemelhe a tudo isso? Como é que é você lidar com a sua família e toda essa sua atividade? Não, eu sou abençoado, minha esposa trabalha junto comigo, ela viaja junto comigo, Olha só. então isso eu não tenho associação com isso, vamos dizer assim, né. Graças a Deus ela ajuda muito aí, contribui aí com a parte de produção e tudo, né, planejar as viagens, então não tenho, né, exceto quando são algumas viagens, assim, internacionais, que tem que ficar um pouco mais de tempo fora, tudo, né, mas aí já é um pouco mais comum da nossa vida, né, vamos dizer assim, mas dos caminhoneiros não. E até falando desse mundo de caminhoneiro, né, não entrando na parte técnica chata, mas eu até acho que vai mudar um pouco aí no médio prazo, porque existe um olhar para desenvolvimento ferroviário, né, para enfim, grandes escoamentos serem feitos por trens, e aí com isso as rotas dos caminhões tendem a ficar um pouco menores, então isso pode permitir, né, com que as famílias passem um pouco mais. Teoria, né, porque a gente sabe de aplicações hoje, por incrível que pareça, que chegam a ficar de 2 a 3 meses fora de casa, não é uma semana, é muito tempo. O impacto psíquico disso é muito grande, E né? eu fico pensando, assim, Selma, eu não sou especialista nisso, aliás, muito longe disso, mas eu fico pensando o quão solitária é a vida de você estar 2 meses dentro de uma cabine de caminhão, sabe? É uma coisa que, tudo bem, hoje tem celular, tem vídeo, mas, né, e isso é uma coisa que eu não, isso é uma coisa que eu não consigo medir.
o quão difícil é. Mas você está trazendo uma outra coisa magnífica que chegou para mim aqui. Por isso que tem essa camaradagem toda, né, entre os motoristas, né? Talvez seja isso, né, que leve a esse mundo tão particular dos caminhoneiros. Fala disso. Você já teve essas vivências de estar no meio deles, de viver esse mundo, Sérgio? Muito, muito, graças a Deus, muitas e muitas e muitas vezes. Realmente existe essa união, vamos dizer assim, ainda que a tecnologia tenha dado uma arranhada nisso, porque gerenciadores de risco, você não pode parar em qualquer lugar, né? Antigamente era muito mais, porque antigamente você combinava os encontros nos postos, né? E Olha, aí você juntava todos os caminhoneiros e eles passavam ali, né, à noite conversando, abriam suas caixas cozinhas, né, aquelas cozinhas na carreta mesmo, faziam sua própria comida, mas isso ainda é forte. Existe essa comunidade ainda do caminhoneiro, né? Acho que, né, não querendo ser um pouco pessimista, mas tem diminuído. Não sei exatamente se é só o caminhão, sabe? Essa coisa da comunidade mesmo. Não sei se está só restrito. Eu acho que já foi mais forte no passado do que está sendo hoje. Justamente por conta das pressões, né? Os fretes vão ficando cada vez mais justos, você tem que ter uma produtividade altíssima. Pô, assim, existe uma lei do caminhoneiro? Existe. Mas você quando está na estrada e passa na beira de um posto 5 horas da manhã, já tem caminhões ligando. Então não é o nosso das 8 às 5, é das 6 da manhã caindo na estrada até o anoitecer, é uma outra realidade, é uma outra vida. Então acaba sobrando menos tempo, né, tanto para o motorista como também para o proprietário do caminhão, porque esse proprietário aí tem prestação para pagar, esse proprietário tem diesel para pagar, muita coisa aí para fazer acontecer no mês. Então não tenho uma opinião muito formada sobre isso, o quanto isso está hoje. Acho que ainda é forte, acho que já foi mais. entendi. Agora, tem controle, assim, por exemplo, eu falo porque eu moro uma parte no Brasil, uma parte fora do Brasil, lá na Europa. E tem uma pessoa das minhas relações que é caminhoneiro lá. Não trabalha, mas tem isso. E o meu marido sabia muito bem dessas regras. E eles são muito rigorosos, assim. Eles têm um cartão, como se fosse um cartão eletrônico, um chip que vai mostrando, marcando ali todos os quilômetros. Tem paradas obrigatórias de tantos em tantas horas. E tem lugares específicos onde as pessoas podem. Eles não podem trabalhar mais do que, sei lá, não sei se 6 ou 8 horas por dia. Tudo isso é controlado eletronicamente. E quem controla é o governo. E multam, né, as empresas dos caminhões se isso não acontece. Isso acontece aqui também no Brasil? É exatamente igual, assim, Ah, em teoria funciona, né? Você tem um equipamento nos caminhões chamado tacógrafo, você tem telemetrias hoje dos caminhões, você tem, dependendo da operação, X horas que você tem que parar para descansar, você tem um período mínimo que você tem que ficar parado para descansar. Só que assim, é sempre polêmico, né? Tá sempre alvo de revisitações, né? Às vezes, poxa, calibra um pouco mais, tá muito tempo parado, o caminhão tá produzindo menos do que deveria. Mas no fim das contas, tudo isso, quando a gente fala em fiscalização, primeiro, o Brasilzão é muito grande, né? Você tem que rodar 4 horas e parar. Pô, você tá numa rodovia, muitas vezes do Nordeste, do Norte do país, onde só a distância de um posto para outro daí seus 300, 400 quilômetros, e deu horário, e como é que faz? Não para. não para, né? Nem pode parar, né? Não, é perigosíssimo, inclusive, né? Você falou dessa questão de segurança, né? Nem pode parar no pedágio, não pode parar no pedágio. Então não pode parar nos lugares. Então, assim, existe essa coisa meio que, beleza, existe uma lei, quem fiscaliza são os órgãos, né, a Polícia Rodoviária Federal, onde Rodovia Federal, e eles têm acesso a esse tacógrafo, e eles pegam efetivamente, né, o quanto que o veículo, inclusive velocidade, né, fiscaliza tudo ali, quando parou, quando não parou. Os picos de velocidade, né? O quanto que o caminhão chegou. Exatamente, toda a história dele, né? Então, assim, fica tudo registradinho, não é que nem um radar de carro. É a caixa preta, né? Exatamente, não é que nem um radar de carro que é pontual, né? Que vai lá e pega a velocidade. Não, ele pega todo o trajeto e vê aonde excedeu, não excedeu. Só que isso depende de uma fiscalização, depende de um policial parar, depende de um policial verificar se isso está acontecendo. E às vezes isso não é, dependendo da operação, isso não é de interesse de ninguém, nem do próprio caminhoneiro, porque o próprio caminhoneiro quer produzir, né? Então tem esse balanço todo, como tudo no Brasil, né? Então, assim, é um tema que inclusive agora está polêmico, né? Porque está se exigindo que revisite novamente essa legislação para que seja algo que encontre esse balanço, né? Porque você tem caminhoneiro, que é o caminhoneiro que dirige o caminhão e ele é contratado, né? Enfim, ou por MEI ou por CLT. Você tem o caminhoneiro que é o autônomo, que é dono do seu caminhão. Presta serviços, Que vai. esse cara, ele pode agregar o caminhão ao transportador, ele pode fazer frete
fretes individuais. Esse cara é o cara que tá na jornada. Então esse cara que tem que produzir, pô. Ele tem, e normalmente Tem que pagar a parcela, né? e às vezes o caminhão não é um caminhão novo, né? Porque é difícil, você não tem nome, né? É difícil o crédito para um caminhão é caro. E às vezes você compra um caminhãozinho um pouco mais antiguinho. E aí as quebras são muito caras, né? Você tem uma ideia, hoje o preço de um pneu de caminhão é R$3.000. Você começa a ver um pneu de tração, é diferente do carro, né? Você começa a olhar, se você olhar, por exemplo, um Rodotrem tem mais de R$100.000 de pneu, só para ter uma ideia. Então, assim, é uma brincadeira cara, muito cara, porque são 9, 18, 36, 38 pneus que rodam nesse caminhão. Então, assim, é muita coisa. Então tem essa coisa do autônomo, que tá a fim de trabalhar muito, porque precisa. É naquele momento que ele vai ganhar dinheiro. Não adianta. Você vai aplicar uma lei do descanso ali? Sabe, do tipo, você tem que parar o cara tá metralhando. Claro que tem que ter um respeito com a segurança, um cuidado, né, com o corpo, mas não é uma lei única pro Brasil. Mas tem que ter um olhar para tudo, né, Pra Sérgio? tudo, esse é o ponto. Tem que ter um olhar para tudo, né, para o todo, né, esse equilíbrio, o nosso equilíbrio, o equilíbrio do Brasil, da nossa situação, da nossa história. Exatamente, Selma, é isso aí, olhar para todos, é isso aí. Existe cada microcenário diferente. Aí você tem um grande transportador que também, como uma empresa, precisa gerar lucro, senão quebra e manda todo mundo para a rua, então precisa produzir também. Então, quando você olha esse cenário todo do caminhão, ele não é tão simples quanto uma única lei que atende a todos. Né? Claro que é complexo, sinceramente, eu não tenho nem a solução para isso. Eu nem imagino a solução, é bem complexo de verdade, porque tem tantos Brasis aí fora, né? Como eu disse, você vai daqui pro sul do país, você tem muitos lugares para você parar seu caminhão, né? Você tem muitos lugares aí, ainda que os lugares que você pare, normalmente para você usufruir da estrutura, você precisa abastecer. Então tem um pouco disso também. Culpa do empresário, dono do posto? Não, ele precisa pagar conta. Ele também precisa trabalhar, né? Eu acho que, como é que faz? Porque, assim, é até chato ser frio desse jeito, mas custa caro manter um posto, custa caro você manter estrutura, chuveiro quente, tudo de graça. Então, qual que é a contrapartida do posto? Pô, me abastece aqui, cara, abastece aqui que eu te dou a infraestrutura, você estaciona, não paga nada e por aí vai, né? Esse tipo de coisa. Mas, aí a gente vai para aquela coisa, cadê a infraestrutura que o governo deveria oferecer para poder cobrar a lei, para poder cobrar o descanso, para poder fazer a roda funcionar? Aí não funciona muito bem, né? Porque a gente tem tanta malha rodoviária. Mas sabe o que você está falando aí, né? E não é a Selma psicanalista, mas é a Selma historiadora, né? Que começa aqui a pitar na minha orelha, que não, ele nunca me abandonou, tá aqui. Que é assim, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil, ele é Brasil, ele não é nem colônia, nem vice-reino de Portugal, ele é independente desde 1822. Até 1822, o Brasil era colônia de Portugal, depois vice-reino de Portugal. Muito bem, mas independente, Brasil é de 1822. Nós temos 203 anos, né? 2, 3, 4, 5. Nós temos 203 anos. Nós somos um país de 203 anos, com uma história anterior como colônia e vice-reino. Mas nosso país tem 203 anos. A igreja da aldeia do meu pai, Trás-os-Montes, Lagoa, é de 1516, onde ele foi batizado. E o Brasil tem 200 anos, como o Brasil. Então, eu fico te ouvindo falar e, assim, eu fico até um pouco, não sei se a palavra é orgulhosa, mas para um país de 203 anos, para um país que tem tantos problemas sociais, que não fez uma industrialização, fez uma indústria de substituição, de importação, não fez acumulação primitiva de capital, porque foi colônia. Você sabe que são problemas que os outros países da Europa e os Estados Unidos, foi uma colônia de povoamento, é bem diferente a história, passaram. E nós estamos passando, né? E a gente vai ter que lidar com essa nossa infância / juventude, né? De ter que ir lidando. Então, isso também me dá assim, a proporção histórica, né, do que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo. A gente está vivendo isso que está vivendo porque a gente é um país, queira ou não, muito jovem, que está se acertando aí. E claro, ainda não tem as coisas resolvidas, né? Eu sou muito, assim, esperançosa nesse aspecto, sabe? Da gente estar caminhando e não tem a idade dos outros países. A gente não tem a capacidade de resolução de problemas dos outros países porque a gente não viveu tudo que eles viveram, né? São histórias diferentes. E por isso que você fala, né? A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio. E o Brasil
geograficamente é enorme, né? Comparando inclusive com os outros, além de sermos novos, né? E gosto muito de ser otimista, graças a Deus também. Mas tem esse ponto também, né? Olha o tamanho desse nosso país, né? Tantos, né? Desses Brasis, né? Então, nós estamos falando de Brasil, mas não existe Brasil, existem Brasis. São vários, hein? A gente que tá na estrada aí, Sérgio, quando alguns estados a gente entra, a gente se sente na Europa. Outros a gente se sente em um lugar bem diferente. E outros, outra dimensão, né? O Brasil são vários Brasis. Se andar na Ilha de Marajó, andar numa autobahn de São Paulo, dá para chamar quase de autobahn que a gente tem aqui, ou andar no interior sei lá, de Alagoas, ou andar no Nordeste mesmo, Alagoas para Paraíba já muda bastante. Se você andar aqui de São Paulo para Minas, depois em Goiás é outra coisa, no Paraná é uma coisa, em Santa Catarina é outra e o Rio Grande do Sul é outra. Cada lugar tem sua peculiaridade de estrada, de cultura, de tudo. São vários Brasis. E cada um. Sim. Parece assim, como é que você se aguenta, né? Porque tem todos os cenários. E é isso que faz o Brasil tão especial, um país com esses cenários tão diversos, né? Tão especial, né? Essa coisa de ser tão diferente, né? Tudo. E ter que ter um diálogo entre essas diferenças, né? E pronto, né? E a gente crescer assim, talvez trazendo as outras regiões que precisam de mais cuidado, vamos dizer assim, porque isso também é uma outra grande discussão, né, Sérgio? Porque é muito dispar, como você está falando, as situações das estradas pelo Brasil afora, né? Quer dizer, isso reflete a diferença da distribuição de renda no Brasil, né? Ah, nossa, realmente é muito, né? Eu tive a oportunidade de fazer ali a Transamazônica. A Transamazônica ali de fato, né? 4.000 quilômetros de Transamazônica eu fiz. Nossa. Em época de chuva, inclusive, né? Perdi 10 quilos, foi um negócio. Pegou malária. Peguei malária. Peguei malária. Mas assim, foi uma coisa assim, mais uma vez, Brasil dentro do Brasil. E assim, Brasil abandonado, né? Sem entrar em lado político, muito se fala e pouco se faz, né? Muito blá 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 e pouca ação. Você vê ali, é um Brasil abandonado. Eu de verdade, isso não faz tanto tempo atrás, faz 15 anos atrás, 2010 mais ou menos. Eu fiz mais de uma vez lá. E aí, eu de fato conheci um lugar que as pessoas andavam lá na Transamazônica por 2 horas, ao término do trabalho, para chegar numa vilinha do lado do rio, um restaurante do lado do rio, onde tinha uma televisão. E aí as pessoas andavam por 2 horas para ver a novela das 8, para depois voltar por 2 horas de noite para voltar para suas casas. Num Brasil moderno, cara, numa estrada tudo abandonado, estradas velhas, ninguém não tem. Isso é meio que revolta, porque é um Brasil abandonado. E não tem um para ir lá e resolver. Entra governo, sai governo, sem falar em governo, pelo amor de Deus, mas não tem um para resolver, né? Para tipo ter um médio prazo, um longo prazo. Você vê o Humaitá ali, eu conheci ali de Humaitá para dentro, tantas são cidades aí na Transamazônica, são, nossa, absurdos o negócio lá. Eu fiquei atolado por 6 dias num lugar só. Você tem 6 dias num lugar só, 6 dias. 6 dias? Esperando chegar o trator para arrancar, porque tava atolado até perto do vidro. Esperando que o elétrico quebrou. E como é que foi essa experiência? Conta pra gente. O que você fez nesses 6 dias? Ficou lá desesperado? Passando fome, cara. Tinha acabado a comida. Aí a gente tava em mais 2 amigos. Aí tinha algumas latas de feijoada enlatada. E a gente pegava água de barro mesmo, esquentava, arrumava fogo e comia. Aí chegou o trator. Nossa, cara, mas é um Brasil abandonado. É um negócio assim que é inacreditável. Que bom que tem gente olhando pro planeta caminhão, né? Que bom que tem a sociedade se organizando de alguma forma, tendo essas ideias formidáveis que nem o Sérgio. Você sabe, assim, a gente tá falando de coisas, né, de pessoas, né? E eu tenho uma lembrança muito boa de uma desses lugares que a gente ficou realmente, que quando a gente chegou na primeira cidade, que era um vilarejo, tinha uma família, né? E todos andam armados, claro, né? No meio da Amazônia, todo mundo anda, né, com espingardas e tudo. E eu lembro até hoje que uma família nos chamou pra comer, pra jantar junto, e não tinha sequer carne, não tinha nada. Tinha arroz, feijão e farofa. E era pouca comida. Isso até me arrepia. E eles te chamaram, olha isso. Chamaram pra comer mais em 3. É fenomenal isso, é emocionante, eu né? É lindo de ver. Arrepiei de lembrar, de verdade. Eu tenho um puto orgulho desse Brasil, cara. O brasileiro é bom, né? Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla. Você sabe que acho que a gente pode terminar com isso, Sérgio. Como é que é? O brasileiro é bom, né? Então é lindo isso. Brasileiro
é bom, entende? Então, é isso que dá esperança, né? Que dá esse quentinho no coração. Acho que naquela casa você talvez tenha comido a melhor comida que você já comeu na sua vida. Agora, você sabe que eu lembro direitinho? Você acredita? Do que eu lembro gosto, direitinho? né? Foi muito emocionante, de verdade. Muito emocionante. Esse é o Brasil, emocionante. É isso. Sérgio, eu ficaria aqui a noite inteira porque o seu mundo, ele é tão diferente do meu em termos de formação, a mecânica da coisa, o movimento, mas o seu mundo é absurdamente mágico. Justamente porque é muito diferente do meu, e é daí que sai o grande diálogo, né? De eu querer te ouvir para aprender mais. Os nossos ouvintes desse podcast, que talvez não tenham nada a ver com isso também, quererem te ouvir para aprenderem mais sobre esse mundo. Então, eu te agradeço muito por ter trazido o Planeta Caminhão, o seu mundo para o nosso mundo. E eu espero que a gente possa trocar, que o mundo da psicanálise vá para o seu mundo e o mundo dos caminhões venha para o mundo da psicanálise. É isso que esse podcast quer. Aí cada um vai enxergando jeitos diferentes de se aguentar, porque tem histórias aqui a mancheia, para mais de metro, não é isso? Obrigada, Sérgio. Obrigada, muito Obrigado obrigada eu. por estar aqui conosco. Foi uma honra.